Bem, sem mais delongas, para dar início à primeira palestra do dia, passo a palavra imediatamente à professora Leiane, que terá o tema Democracia, Desacordos e Positivismo. Professora. Bom, muito bom dia a todos. É com muita alegria que eu agradeço o gentil convite formulado pela LAJUPA e parabenizo-os pela realização deste evento, que já tem se tornado um evento destacado em teoria e filosofia do direito no nosso país. Parabenizo-os, sobretudo, pela liderança e pela exemplaridade que exercem nos nossos alunos e alunas nas instituições do nosso Estado. Gostaria também de mencionar nominalmente o presidente e o vice-presidente da LAJUPA, Vitor Nova, Antônio Américo, e também o representante do Grupo de Estudos Pura Teoria do Direito, João Vitor Pena, porque representam de maneira muito significativa todos os méritos da Liga Acadêmica em conjunto com esse grupo de estudos de filosofia do direito. Preciso também registrar toda a minha admiração e também parabenizando o professor André Coelho por estar à frente na liderança deste evento e também nas discussões em filosofia do direito do nosso Estado. Sem ele, com toda certeza, esse evento não teria a magnitude que tem. Cumprimento o professor Antônio Maués, que de maneira muito significativa marcou a minha trajetória acadêmica e, de certo, a trajetória acadêmica de muitos dos professores aqui presentes hoje. Gostaria de registrar também um agradecimento especial às alunas que integram o meu grupo de pesquisa, as 13 alunas que vão apresentar trabalho, os seus respectivos trabalhos aqui na LAJUPA. O entusiasmo de vocês simplesmente me renova e eu sou muito feliz por tê-las no meu grupo. Pois bem, vou tratar do tema democracia, positivismo e desacordos. Inicio afirmando que a democracia, apesar de ser um regime de promessas, de ilusões, de decepções, de críticas e de crises ao longo da sua história, menciono aqui as palavras de Tocqueville, para quem a marcha da democracia prossegue de maneira irresistível. Mas, ao lado disso, eu preciso também mencionar as fortes palavras, fortes porém necessárias para o nosso contexto político atual, de Bertolt Brecht, para quem a cadela do fascismo está sempre no cio e a democracia ameaçada. Hoje, no Brasil, nós vivemos a prova cabal dessa constante ameaça nos regimes democráticos, especialmente também aos direitos fundamentais protegidos na nossa Constituição. Portanto, nós devemos sempre ter muito cuidado, porque apesar dessa marcha prosseguir de maneira irresistível, ela também é afetada e ameaçada. Mas apesar de todas as desventuras vividas pela democracia, de certo que a pior democracia é melhor do que a melhor das ditaduras. Exatamente porque a ditadura e a tirania, elas impõem o silêncio. E a democracia é justo o convívio com a diversidade, com a diferença, com a tolerância e com os desacordos. E é exatamente o tema da palestra democracia, positivismo e desacordos. E aqui eu vou apresentar exatamente a ideia de que, a partir da democracia, e tendo em vista, inclusive, uma perspectiva positivista de democracia, nós podemos conviver de maneira mais adequada com os profundos e persistentes desacordos nas sociedades complexas contemporâneas. Então, a democracia, como modo de articulação institucional do poder e dada a ausência de unicidade de sentido, só pode ser analisada a partir de uma compreensão específica, de uma concepção específica. Até porque se permite várias perspectivas distintas de regimes democráticos. Então, nós temos
por exemplo, democracias plebiscitárias, deliberativas, associativas, majoritárias, procedimentais, com conotação mais liberal, com conotação mais pluralista, mais socialista. Então, é importante estabelecer um marco metodológico que a minha fala se restringe especificamente ao modelo de democracia cultivado pelos teóricos do positivismo. E eu elegi 3 teóricos positivistas para abordar essa perspectiva de democracia. Hans Kelsen, que escreveu e impactou a teoria do direito na primeira metade do século XX, e 2 teóricos já integrantes de um positivismo renovado, que se chama Jeremy Waldron e Scott Shapiro. Pois bem, vamos iniciar com a teoria de Hans Kelsen, que desenvolve uma concepção procedimental de democracia. É interessante que a sua teoria de democracia está completamente associada à sua teoria do direito e à sua teoria do Estado. Então, compreender a teoria democrática de Hans Kelsen é também, ao mesmo tempo, compreender a sua compreensão sobre direito, que, inclusive, ele identifica direito ao Estado, o Estado como um centro de imputação jurídica. Inclusive, a própria palavra Estado de Direito seria uma tautologia, porque um está implicado no outro. Kelsen desenvolve uma ideia de ciência do direito enquanto ciência cultural, adotando o princípio do relativismo moral de Max Weber. Trata-se de um relativista moral, pois não aceita uma moralidade absoluta, atemporal, independente de um povo e de uma cultura. Especialmente porque ele acredita na perspectiva da existência de várias e distintas visões de mundo. Nesse sentido, o direito não pode ser uma categoria moral. O direito não é uma categoria moral. Muito embora nós saibamos que as normas jurídicas que são juízos de dever ser, inevitavelmente têm uma conotação moral, têm um valor. Segundo a análise realizada pelo professor Barzotto, há para Kelsen uma relação interna e conceitual entre democracia e relativismo filosófico. Isso de um lado. De outro lado, existe uma relação entre autocracia e absolutismo filosófico. Absolutismo filosófico baseado na ideia de juízos de verdade absolutos ou de uma metafísica absoluta. Segundo seu pensamento, é típico de teorias despóticas a pretensão do governante de ter acesso a verdades absolutas. O relativismo de valores, ao contrário, ele eleva a ideia de tolerância como um valor central da vida política. Nenhum grupo, ou mesmo nem o próprio Estado, pode sustentar que os seus valores sejam superiores em relação aos valores alheios e que os valores alheios sejam exatamente equivocados se comparados aos seus. O politeísmo valorativo é um fenômeno simplesmente incontornável da vida política. Portanto, o relativismo é a concepção de mundo que melhor realiza a ideia de democracia para a teoria de Hans Kelsen. É importante registrar também que, para a sua teoria, não há uma contrariedade em relação aos valores de justiça. Eles apenas são considerados como não empiricamente atestáveis ou capazes de uma análise racional. E uma vez que se renuncia essa ideia de valores absolutos, é necessário exatamente um procedimento que faça prevalecer a verdade e o valor do maior número possível de indivíduos. A democracia, nesse contexto, portanto, define-se como método de tomada de decisões fundado na regra da maioria. E essa maioria, de alguma maneira, para ter o seu predomínio, precisaria estabelecer um compromisso com as minorias. É a partir dessa perspectiva que Hans Kelsen desenvolve a sua ideia procedimental de democracia.
definindo-a como método de criação da ordem social. É, portanto, o aspecto processual da ordem jurídica que confere às normas a sua validade. O valor do método democrático está exatamente na exaltação da liberdade individual. E essa liberdade é ampliada quando se permite que o indivíduo submetido a essa ordem participe também do processo de criação dessas normas jurídicas. A democracia, nesse aspecto, realiza o ideal de autonomia e, portanto, a autodeterminação individual, a liberdade e a igualdade de direitos políticos. Nesse sentido, a lei é o caminho para a autonomia e para a liberdade. Ou, em outras palavras, a lei é o pórtico da democracia. Nessa perspectiva da teoria de Hans Kelsen, para fazer face à ausência de encantamento que um sentido ou um valor pré-determinado proporciona, exatamente em face do relativismo epistemológico que nos leva a afirmar ser impossível encontrar um roteiro, um caminho, uma chave a nos direcionar a uma certa verdade ou a um modo específico de viver a nossa vida, de planejar a nossa vida, os nossos valores e a nossa própria existência, Kelsen estabelece o modelo político e jurídico amparado no procedimento formalista. Na democracia, o debate, o voto oferecem um método para se chegar a uma decisão, enquanto que o sistema jurídico cria uma verdade interna à legalidade. A verdade passa a ser intrínseca ao conjunto procedimental que a determina, com o cumprimento dos ritos, das formalidades, dos procedimentos previamente estabelecidos pelas próprias normas jurídicas. Trata-se de uma dominação legal, ou, nas palavras de Weber, uma dominação legal racional que extrai o fundamento de legitimidade da própria legalidade. Eu não posso deixar de registrar que, ao realizar esses tão caros valores de autonomia, liberdade e igualdade, o regime democrático, de alguma maneira, cria uma maior crença de legitimidade, como uma espécie de uma aura mágica de legitimidade, em razão de seu maior poder de convencimento e aceitabilidade. Mesmo quando o direito se apresenta como uma simples técnica de dominação ou de controle social, mesmo como um instrumento capaz de estabelecer uma coação institucionalizada e organizada, ou como uma normatização da violência. Ou mesmo quando o Estado, nas palavras de Weber, caracteriza-se como uma relação de homens que simplesmente dominam homens. Mesmo quando o direito apresenta-se nessa formatação, simplesmente porque ele foi criado por nós mesmos, estabelece essa aura mágica de legitimidade. Ora, a submissão às normas, mesmo que com a secura e o vazio de toda a sacralidade de conteúdo, e mesmo que represente uma afronta à liberdade, porque a norma jurídica estabelece uma afronta à liberdade, é facilmente aceitável, pois essas normas a que os indivíduos estão submetidos foram criados pelos próprios indivíduos, naquela ideia muito clássica de que nós somos, ao mesmo tempo, autores e destinatários da nossa própria norma, numa espécie de identidade entre governantes e governados. Mesmo em um Estado democrático, e eu preciso afirmar isso, existe imposição de poder. E para tornar-se viável, necessita-se de uma máscara ideológica, que é a ficção de que os indivíduos se autogovernam. Nós vimos que Hans Kelsen tem uma teoria relativista e formalista. E essas teorias passaram a ser duramente criticadas a partir da segunda metade do século XX. Exatamente com a alegação de que a imagem legal do positivismo jurídico
havia ajudado a fazer da perversidade do regime nazista uma banalidade paulatinamente aceitável, deixando, portanto, os juristas alemães indefesos contra os nazistas. Essa é uma alegação famosa que nós ouvimos sempre em relação à teoria positivista de Hans Kelsen. Exatamente porque a tarefa, à época, era eliminar qualquer implicação metajurídica do direito, com as ideias de separação entre ser e dever ser, separação entre direito e moral, racionalização, objetivação, hierarquia, rigor metodológico, neutralidade axiológica, em razão dessas questões todas que estão presentes na teoria de Hans Kelsen, desconsiderava-se qualquer avaliação ou valoração da sua teoria, até porque o propósito era estudar o direito de maneira ontológica e não de maneira deontológica. Então, nessa perspectiva, o homem moderno, conduzido por um crescente processo de racionalização e tecnicização, viu-se limitado à obediência fria das regras jurídicas, amparadas numa autoridade jurídico-racional típica de um Estado burocrático moderno. O homem moderno, portanto, nesse contexto, aprisionou-se na jaula de ferro. E a vida na jaula, conforme afirmou Weber, pode ser perigosamente irracional. E nessa perspectiva, as teorias positivistas começaram a sofrer um processo de crise e numa tentativa de substituição da sua análise. Isso nós vimos, inclusive, na jornada do ano passado. A partir disso, nós tivemos toda uma reconstrução teórica do próprio positivismo jurídico e também de outras teorias alternativas para fazer face a essas críticas do positivismo. Eu vou abordar agora a teoria de dois autores, também positivistas, mas que já apresentam uma espécie de renovação ou sofisticação do positivismo. Falo agora de um autor que nasceu na Nova Zelândia, chamado Jeremy Waldron. É interessante que eu estudo esse autor no meu grupo de pesquisa e um dia em que nós estávamos tratando desse autor de maneira despretensiosa, perguntei para minha aluna que estuda o Waldron: Pietra, quantos anos tem o Waldron? E ela imediatamente, 62 anos, nasceu, me parece, no dia 12 de outubro, do signo tal, ou seja, tinha informação completa da vida do Waldron. Na verdade, eu acho que é um caso de amor entre a Pietra e o Waldron. Uma vez ela falou assim: o Waldron é abraçável, professora. Ela usou essa expressão. Então, ele estudou em Oxford e hoje é professor da Universidade de Colômbia. É representante do positivismo jurídico normativo, em que define e que defende a ideia de que não é possível uma definição moralmente neutra do fenômeno jurídico, especialmente porque deve-se estabelecer um modelo, um desenho institucional para, de alguma forma, acolher certos valores que a ordem jurídica democrática tem por função a afirmar, como, por exemplo, a ideia de autogoverno de cidadãos livres, iguais e autônomos. Pois bem, o Waldron é defensor de uma ideia que, num desenho adequado institucional de democracia, deve-se acolher os valores políticos dissonantes e as distintas vozes em embate em sociedades modernas complexas. E, nesse sentido, ele acrescenta outros conceitos e argumentos à convivência democrática com desacordos à luz da teoria positivista. Na sua obra, Direito e Desacordos, estabelece, mais uma vez, uma perspectiva procedimental e majoritária de democracia. É interessante que Dworkin, no livro Democracia Possível, estabelece o Waldron como grande representante dessa perspectiva procedimental e majoritária de democracia. Como todos nós sabemos, Dworkin se afasta desse modelo defendido pelo Waldron. Então, esse modelo é centrado no maior número, independente de dimensões conteudísticas e de moralidade. Exatamente porque, para ele, em relação às questões relativas à justiça e moralidade,
nenhuma crença é autoafirmativa ou autoevidente. Enfatiza o direito de participação em pé de igualdade, ao se outorgar a cada um e a todos igual capacidade para influir nas decisões políticas. Nesse sentido, o parlamento é o órgão mais sensível e legítimo para refletir desacordos em sociedade. De acordo com Waldron, a regra da maioria é um método verdadeiramente equitativo de governar com uma comunidade política, considerando que o debate leva em consideração todos os pontos de vista, os profundos e os persistentes desacordos. Sua teoria, ao enfatizar essas instâncias majoritárias, desconfia fortemente da atuação judicial, desconfia fortemente do escrutínio judicial. Para sua perspectiva, aos juízes compete apenas garantir os procedimentos democráticos, mas não simplesmente substituir a vontade da maioria, que é muito mais dialógica e discursiva. Ele prioriza os representantes do povo ao que ele chama de uma elite de homens sábios, que, caso tenha uma atuação proativa, representaria um verdadeiro insulto à democracia, aos desacordos morais e ao pluralismo em sociedade. Esse modelo distancia sobremaneira do modelo proposto por Dworkin, para quem uma Constituição de princípios defendida por juízes independentes, ela é essencialmente democrática, reforça a democracia. Para Waldron, transferir decisões finais sobre questões importantes do foro democrático aos tribunais não é compatível com a essência de uma cidadania que seja verdadeiramente ativa. Para o autor, a tradição contemporânea da filosofia do direito está completamente contaminada com uma imagem muito pouco atrativa do parlamento, ou eu diria, uma imagem extremamente realista do parlamento, apontando as suas vicissitudes, as suas mazelas, ao passo que, quando se analisa os tribunais, o Poder Judiciário, normalmente se apresenta uma versão idealizada dos tribunais. Então, ele acusa que a filosofia do direito está intoxicada por uma análise centrada nos tribunais e nos encantos de uma justiça constitucional. Então, haveria, na verdade, um grande problema. Trata-se de uma análise realista do legislativo, mas, ao mesmo tempo, de uma imagem idealizada dos tribunais. E a tarefa do Waldron, ele estabelece de maneira muito clara isso, é exatamente desconstruir essa imagem estabelecida pelos tribunais de um poder idealizado. Um outro autor que eu trabalharei aqui com vocês é Scott Shapiro. Shapiro vai ao encontro das ideias defendidas pelo Waldron, inclusive são amigos. Normalmente existem muitas menções tanto do Shapiro em relação à teoria do Waldron, quanto do Waldron em relação à teoria do Shapiro. É interessante que esse livro do Shapiro, Legality, que não ainda há tradução para o português, ele escreveu ao longo de 10 anos. E nesse período ele teve 2 filhos. E uma coisa que eu percebi muito bem no livro é que ele, em muitos momentos, nos brinda com exemplos extremamente concretos, falando inclusive dos seus filhos. E eu preciso mencionar a grande generosidade do Shapiro ao escrever o seu livro, pela clareza das ideias. Então, eu confesso a vocês que eu fiquei muito surpresa e feliz ao ler um livro com tanta qualidade e, ao mesmo tempo, com tanta clareza. Pois bem, ele foi ex-aluno de Joseph Haas, é professor de filosofia do direito da faculdade de Yale e concebe uma teoria do positivismo exclusivo, uma teoria do direito como plano, que o compreende como uma atividade compartilhada de planejamento social. Então,
Então, para a sua teoria, o que é o direito? O direito é uma atividade compartilhada de planejamento social, ou simplesmente o direito como plano. Então, esses planos são coletivos e capazes de antecipar as ações para o futuro. Shapiro estrutura sua teoria partindo das ideias de um filósofo chamado Michael Bretman, que trabalha com as ideias de intenção e ação nos seres humanos, que tem um tipo especial de psicologia. É interessante que ele diz: os seres humanos têm simplesmente desejos para alcançar fins complexos. Mas, ao mesmo tempo que nós temos desejos de alcançar fins complexos, nós temos também a capacidade de decisão para alcançar esses fins complexos. E, ao lado disso, nós temos ainda a capacidade de planejamento e de ação. Nós somos capazes de nos planejar para o futuro, não apenas na nossa vida pessoal, nas nossas vidas e nos nossos afazeres individuais, mas também na nossa vida coletiva, que representa a própria presença do direito. Mas é importante que ele registra que os planos se diferenciam dos desejos. Os desejos podem entrar em conflito, e a miúde entram em conflito. Nós sabemos que os nossos desejos normalmente entram em conflito entre si. Por exemplo, eu quero fazer uma dieta para perder peso, mas eu quero também, todos os dias da minha existência, tomar uma belíssima tigela de açaí. São desejos que estão em conflito. Nós queremos, por exemplo, estudar, nós queremos escrever um artigo, queremos concluir um projeto de pesquisa, mas nós queremos também ir ao cinema, nós queremos, eu particularmente, brincar com os meus filhos, eu quero também sair para jantar com meu marido, ou seja, os nossos desejos estão sempre em conflito. Muitas vezes eu quero estudar, mas ao mesmo tempo quero ler as minhas mensagens de WhatsApp. Essa tentação que se chama WhatsApp. Sábio é o professor Maués, que estabelece um plano com antecedência, e nem sequer o WhatsApp ele tem, de uma sabedoria profunda, o professor Maués. Então, os nossos desejos, eles estão permanentemente em conflito. Agora, os planos não. Os nossos planos não podem estar em conflito. Então, se planejo fazer uma dieta, miseravelmente e lamentavelmente eu não posso tomar a minha deliciosa tigela de açaí todo santo dia, 2 vezes ao dia, almoço e jantar. Então, para a sua teoria, as normas são planos que, uma vez fixados, afastam as razões que os agentes têm para agir de outra maneira. É claro que a eleição de um plano não é pétrea. Os planos podem ser reconsiderados quando existem suficientes e boas razões para tanto. A partir dessa técnica social de criação de planos racionais, supera-se o desacordo, muito embora persistam ainda as diferenças, as divergências e as discordâncias. Então, em sociedades complexas, o estabelecimento desse plano prévio, de maneira antecipada, que nos vincula para o futuro, reduz a incerteza e o improviso na vida social, com o estabelecimento de planos de maneira antecipada, tornando-os predizíveis e previsíveis. Shapiro afasta a deliberação baseada em critérios morais, mais uma vez afastando-se de uma análise conteudística do direito e da própria perspectiva de democracia. Porque, segundo ele, os critérios morais aumentam a incerteza e o desacordo. Então, nós podemos dizer que Shapiro é um cético sobre o acordo moral em questões controvertidas, em razão da inviabilidade deste tipo de acordo nas sociedades contemporâneas complexas, cambiantes e plurais. No entanto, para a sua teoria, cumprir planos obedece a uma finalidade moral.
Isso é bem interessante da teoria dele. Tem um capítulo específico que ele abre e diz: a finalidade moral. Quer dizer, mesmo que o direito em si não seja moral, existe um fim moral em cumprir com os planos, em cumprir com esses acordos previamente estabelecidos de maneira coletiva, de tal forma a estabelecer uma convivência previsível, segura e que estabeleça o respeito mútuo. No desenho institucional da teoria de Shapiro, há um modelo de democracia que enfatiza a atividade legislativa, mais uma vez, como a mais adequada para superar os desacordos, considerando, portanto, que, numa expressão que ele utiliza, que é a economia da confiança, no desenho institucional das democracias, existe toda uma distribuição de responsabilidades, competências e atribuições entre os poderes. Isso ele chama de economia da confiança. E a economia da confiança, nas democracias ocidentais contemporâneas, estabelece que compete ao legislativo estabelecer e fixar esses planos que, de alguma forma, antecipam as ações para o futuro. O legislativo, portanto, é atribuído a uma maior confiança nesse desenho institucional democrático. Ao judiciário, uma menor confiança, a julgar pelos controles. Quer dizer, o controle de uma decisão judicial é muito menor do que um controle realizado por um ato legislativo, que passa por toda uma pressão pública, que ao mesmo tempo sofre a sanção ou veto do presidente. Existem eleições periódicas no legislativo, ou seja, existe um rigor maior e, com esse maior controle, existe também, em consequência disso, uma maior confiança das democracias em relação à atuação do legislativo. E uma menor confiança em relação à atuação do Poder Judiciário. Portanto, os juízes devem ter uma atuação minimalista e a sua interpretação deve basear-se em um formalismo interpretativo para a sua teoria, porque isso honra a confiança estabelecida pelas democracias. É interessante que Shapiro concorda plenamente com Waldron, e existem algumas páginas do livro em que Shapiro desenvolve a teoria do Waldron. Concorda de que o liberalismo e o minimalismo judicial estão pressupostos na estrutura dos desenhos institucionais democráticos. Com isso, nós notamos que Shapiro é um crítico assaz de Dworkin, para quem o único modo de descobrir o conteúdo do direito é mediante um exercício interpretativo de filosofia moral e política. A teoria de Dworkin, da meta-interpretação, de acordo com Shapiro, não leva a sério a confiança estabelecida pelos desenhos institucionais. Então, Dworkin utiliza essa expressão. Não leva a sério. Dworkin não leva a sério a economia da confiança estabelecida nas democracias em relação à atuação do Poder Judiciário. O que é deveras perigoso para a prática jurídica e para sociedades plurais e diversificadas. A metodologia interpretativa deve levar em conta a confiança ou a desconfiança e a economia da confiança pressuposta nas instituições. Então, é interessante que nesses três modelos de democracia para o positivismo, de Kelsen, de Waldron e de Shapiro, nós percebemos uma forte preocupação na convivência com os desacordos e um modelo procedimental de democracia, uma democracia também majoritária. Só não estou entendendo por que minha voz está indo embora agora. Eu vou me encaminhando para a finalização e gostaria de fazer uma citação de um teórico positivista, Jeremy Bentham, para quem o positivismo é uma doutrina libertadora.
estranho ouvir isso do positivismo. O positivismo sempre foi tão atacado, tão vilipendiado. E Bentham afirma que o positivismo é libertador. Por quê? Porque o positivismo, gente, atesta a contingência e a mutabilidade do direito. E uma vez que o direito é criado pela atividade humana, poderia, em todo caso, ter sido criado de outro modo. E uma vez que se constate essa realidade, não haverá mais escusa para aceitar irresignadamente o status quo. Isso nos induz à responsabilidade pelo processo de criação e renovação do nosso direito. Somos, portanto, livres e responsáveis pela criação do nosso direito em um contexto democrático. E agora finalizo afirmando que, apesar da austeridade com que se trata a teoria positivista, de certo que ela auxilia na realização dos propósitos, dos valores e dos princípios da ideia de Estado de Direito, como igualdade, respeito mútuo, liberdade, responsabilidade, autonomia, autogoverno, previsibilidade, a despeito dos generalizados, profundos, persistentes e inevitáveis desacordos nas sociedades contemporâneas que possuem um alto grau de complexidade. O positivismo jurídico, portanto, pressupõe uma teoria democrática baseada na tolerância, nos distintos planos e projetos de vida, nas diferenças, nas divergências e em desacordos. E por tudo isso e tudo mais, nós devemos cultivar a democracia com toda a nossa força. E aqui eu finalizo agradecendo a atenção de vocês.